Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Sustentabilidade no Terceiro Setor. Eu sou o Diego Gazzoni. Alexandre Fernandes. E o tema de hoje é o futuro do terceiro setor. Para começar então, Alexandre, eu trouxe uma pergunta aqui para você responder para a gente, que é o seguinte: qual a sua visão sobre o futuro do terceiro setor? Você caprichou hoje, Diego. Mais ou menos. É uma pergunta bastante abrangente, mas vamos lá, vamos se esforçar aqui. Então, gente, eu acho que eu consigo imaginar aqui, de prima, assim, Diego, para a gente poder falar de duas dimensões que eu acho que talvez sejam mais significativas nesse momento para a gente falar. Então, tem uma dimensão, para mim, muito clara, que é a dimensão que tem a ver com o processo de profissionalização do terceiro setor. Tá? Eu acredito muito que as instituições que querem sobreviver, né, para o futuro, nesse mercado, nessa situação de país e tudo mais, precisam se profissionalizar, e a gente pode falar sobre isso. Isso aí está, só para entender, então, a profissionalização estaria diretamente ligada à gestão das instituições? Com certeza. Tá. Tem a ver com gestão, tem a ver com uma série de ferramentas, de estratégias para a instituição sair de um formato de filantropia, de caridade, estrito sensu, para uma instituição de impacto, causar impacto e transformação social. E aí a gente pode falar sobre isso. E a outra dimensão, que é tão importante quanto, mais ou menos, não sei, é qual vai ser o futuro, né, assim, o papel das instituições junto à sociedade. Como é que vai ser essa relação, né, no futuro das instituições com relação à sociedade, considerando uma mudança de era que a gente está aí vendo, né, com uma nova geração sendo criada no ambiente digital, virtual, e como é que isso conecta, a gente se conecta em termos de terceiro setor. Legal. Então, assim, vamos por essa primeira vertente, então vamos tentar desdobrar isso aqui para o pessoal entender. Então, está relacionado à questão da profissionalização, está relacionado à gestão. Estou entendendo que isso não se constrói da noite para o dia, isso não se constrói de qualquer jeito, então um pouco cai do céu. Então, como é que seria isso, Alexandre, para a gente entender melhor a questão da profissionalização, né, no futuro do terceiro setor? Então, aquele velho ditado, né? Fácil de falar, difícil de fazer, né? Imagina. Eu acho que tudo começa com uma mudança de mentalidade e uma mudança de comportamento, de atitude. Legal. Né? Na sua origem, né, a gente tem que ter claro isso, as instituições normalmente são formadas, né, por um grupo de pessoas que têm um mesmo propósito, de transformar, de mitigar, minimizar qualquer drama social, qualquer, né, problema social grave. E aí a coisa começa normalmente de uma forma com muita devoção, com muito carinho, com muito amor, com muita entrega, no sentido das pessoas se doarem. Doarem em termos de tempo, doarem em termos do que tem, do carro para levar as coisas para lá e para cá, para realizar um evento, entendeu? E ao mesmo tempo as pessoas doam dinheiro, doam tempo, doam materiais, enfim. Só que esse modelo, ele tem uma dificuldade de se sustentar com o tempo, entendeu? Porque as pessoas, de modo geral, precisam sobreviver, né? Eu tenho três filhos e eu, por exemplo, sou um profissional do terceiro setor. Certo. Eu estou há quase 20 anos no terceiro setor, me orgulho muito do trabalho que a gente faz nessa instituição, e eu acredito muito em instituições cada vez mais profissionais. Como é que você constrói isso? Você constrói isso primeiro mudando essa mentalidade. Um dos maiores tabus que as instituições têm é falar sobre dinheiro. E tem uma máxima, né? Eu acho que eu já devo ter falado isso no último podcast, e vocês vão me ouvir falando muito sobre isso, porque você remover alguns mitos e tabus é complicado. Demanda tempo, né? Que fazer o bem não tem preço, mas tem custo. Não falei isso no outro podcast? Falou sim. Então, nesse processo de você
realmente construir uma instituição, vamos dizer assim, profissional, tudo começa com você encontrando um modelo de sustentabilidade que consiga prover aquela instituição de recursos, entendeu? Para você poder, ao longo do tempo, ir contratando pessoas e estruturando essa instituição. Mas se desde o início a instituição, a liderança dessa instituição, né, tiver uma mentalidade ligada a essa questão da caridade, do voluntariado, e, gente, não tem nada de errado nisso, entendeu? É uma visão minha, que faz parte da minha história, da minha jornada dentro do terceiro setor. É difícil você manter uma instituição se desenvolvendo ao longo do tempo se você não tem uma estrutura profissional que faça planejamento de ações, que tenha indicadores para poder você medir. Se você não mede, você não tem condição de corrigir o que está bom, o que está errado. Não identificar onde está errado, né? Não tem, aquela história. Se ninguém fala onde eu estou errando e eu não dou essa abertura para me dizerem que eu estou... Olha, eu estou aberto, me diga onde eu estou errando para poder melhorar. E a pessoa não aponta exatamente o erro para poder refletir sobre ele. Não tem como. Talvez seja da mesma forma, né? Sim. Então, assim, tendo a mentalidade certa, né, no sentido de que modelo de sustentabilidade eu vou trazer para a minha instituição, e aí tem vários modelos que em outro podcast a gente pode falar. Tem uns que eu acho mais interessantes, outros menos, mas você pode partir desde o financiamento público até doações, você pode ter um modelo de doação com recorrência, enfim, e prestação de serviço. Você tem uma série de modelos que você pode buscar e desenvolver, mas, acima de tudo, tudo começa com essa mentalidade certa e com a atitude, com a ação, para você poder perseguir isso. Como você falou muito bem, não cai do céu. Tá. Então, eu tinha lido uma matéria do Joelmir Beth, né, o jornalista Joelmir Beth, há uns 10 anos atrás, ele falou de uma suposta tendência das empresas, das instituições, migrarem para um modelo mais empresarial. Nessa sair desse modelo de caridade, agora uma fala minha, talvez seja até uma âncora, né, que ao longo do tempo ela só vai fixar a instituição ali, e talvez ela não ande, não flua da forma que ela tem que fluir. E aí, lembrando disso, você acredita que talvez as empresas tenham que caminhar para esse rumo da profissionalização empresarial? Não estou dizendo, como você disse, a caridade, não tem nada de errado na caridade. O grande lance do terceiro setor é causar impacto na sociedade. Existe uma tendência, né, que lá fora vem crescendo muito, que é já discutir a existência ou a necessidade de um setor 2,5, né? 2,5, essa eu não sabia. Lembrando que o segundo setor é onde estão as empresas privadas, e o terceiro setor é onde estão as instituições sem fins lucrativos. Uhum. E aí a ideia de um setor 2,5 estaria alinhando aí a ideia de que você pode ter empresas sociais ou empresas de impacto, ou instituições que têm uma governança, que tem uma gestão. E esse nome é meio complicado, né? Eu sei que muita gente do terceiro setor estranha, tem um pouco de aversão a esses termos mais empresariais, mais corporativos. Uhum. Mas, na verdade, gente, gestão nada mais é do jeito que você faz, do jeito que você toca a instituição, como que você organiza essa instituição para você poder conseguir que as coisas aconteçam, que os projetos aconteçam, entendeu? Que você não passe sufoco para poder você fazer frente às despesas que as instituições têm, entendeu? Então, eu acredito sim, e vou falar uma coisa que pode ser um pouco... Chocante? Não, pode ser um pouco mal interpretado, e eu tenho que tomar muito cuidado quando falo isso. Tem muita instituição que de certa forma, trabalha numa linha muito tênue, com uma linha do vitimismo. Sim. A gente falou no primeiro podcast, quem não assistiu, fica o convite para assistir, né, Gil? Legal, tá muito bacana o primeiro podcast, vale a pena. O motivo da terceiro setor existir, a grosso modo, é porque o Estado não é capaz, não é
não tem eficiência necessária para atender todas as demandas sociais. Então, em tese, né, se a instituição, as instituições existem, é porque tem algum problema para ser resolvido. E até brinquei, né, que quando você pega uma ONG, uma instituição da Noruega, por exemplo, ela normalmente está tentando resolver um problema da África, da América do Sul. Verdade. Né? Porque lá na Noruega, tá tudo certo. Esse tipo de problema eles já superaram há muito tempo. Então, assim, a grosso modo, o que eu acho importante, né, é que as instituições precisam assumir as rédeas do seu futuro. Protagonismo da instituição. Exatamente. Protagonismo da Obrigado. instituição. Você falou de vitimismo e me ocorreu um negócio aqui. ONG, Organização Não Governamental, ONG. Tem ONGs e tem pessoas que tentam resolver essas lacunas sociais que o Estado não consegue resolver e se agarram no vitimismo, muito bem lembrado, e vivem de doações e vivem de caridade. E se a gente for pensar no segundo setor também, ele é não governamental. O primeiro setor é governamental, sim, o terceiro setor e o segundo. Só que as instituições sem fins lucrativos, é uma definição muito bacana. O objetivo não é só ganhar dinheiro, o objetivo não está só no lucro em si próprio, que é o caso do segundo setor. O objetivo deles é ter lucro. Precisa se sustentar, legal, mas o objetivo não sendo não ter lucro, então qual é o objetivo? É o impacto social. Você já falou isso muito bem. E aí vem a pergunta, o modelo de gestão das ONGs para sair dessa ideia de vitimismo, eu só vou ajudar, não sei, eu preciso de ajuda de outras pessoas para poder ajudar. É essa âncora que você propõe, esse modelo para o futuro? A gente às vezes, nesse processo que a gente se propôs a fazer pelas redes sociais, a gente às vezes pode ser mal compreendido, né? E o mais importante é o objetivo do porquê que a gente está aqui fazendo isso. Sim. Então, assim, a gente vive um momento muito difícil no nosso país, um momento de muita incompreensão, entendeu? Enfim, de muita tensão social. E aí, o que acontece? Quando eu falo do vitimismo, é meio para realmente provocar quem está nos assistindo a saber que tem algo a mais, tem possibilidades a mais do que talvez esteja enxergando, entendeu? Porque na prática, infelizmente, isso é um dado da realidade, tem muita instituição que se viciou, né, no financiamento público. O que é legal, é legítimo, entendeu? Mas é um perigo. É brincar com fogo, porque quando o vento muda, é que nem você está velejando, né? Sai em alto mar, daqui a pouco entra uma frente fria, o vento vira, vem aquela tempestade e te arrasta lá para o alto mar. Ou não tem vento, né? E você fica parado. Fica à deriva. Então, assim, a gente, quando vira um cenário político, entendeu? Que tem uma outra compreensão do papel do Estado, do papel da sociedade, você está refém dessa situação. Então, eu estou falando em vitimismo, e aí eu peço desculpa a quem está assistindo por acaso não tenha compreendido da forma na primeira vez, mas com essa ideia de te provocar a pensar fora da caixa. Porque eu tenho certeza que as instituições de verdade, que começaram por um propósito maior, começaram em cima de perceber e sentir na veia um drama, elas têm que serem capazes de construir caminhos que permitam serem sustentáveis ao longo do tempo, não dependendo de governo e não dependendo de caridade. A boa notícia é que isso é possível. Hoje existem ferramentas, existem modelos, existem oportunidades que permitem que isso seja possível. É fácil? Não. Mas é possível. Então, aí a ONG ou a instituição tem todo um objetivo de causar impacto e tal, e aí no meio do caminho fica a deriva, fica sem vento, ou o vento muda,
E todo aquele trabalho de anos, todo o empenho de grupos de pessoas e de outras pessoas que vão chegando, morre. E aí que é o bacana, que entra toda a sua proposta, toda essa ideia de sustentabilidade no terceiro setor, é de prover essas ferramentas para essas pessoas conseguirem caminhar sem amarras, né? Porque acaba sendo uma amarra, me corrija se eu estiver errado. Né? Se eu preciso de um financiamento o tempo inteiro, tá ali, eu tenho minha fonte, e daí a pouco essa fonte seca. E eu vou começar a viver um pesadelo dentro daquele sonho. O objetivo eu não vou conseguir atender mais, eu vou começar a carregar um fardo. Estou errado? Não, está errado. E aí você tem dois caminhos, né? Você pode continuar arrastando corrente, você pode, com muita dor no coração, ver a instituição que você lutou tanto tempo definhar, né? Que você lutou tanto tempo para alcançar um determinado objetivo, ou você pode ter um olhar diferente, ou você pode ousar experimentar caminhos novos. E essa aqui é a nossa provocação nesse podcast: ajudar você que atua ou dirige uma instituição sem fins lucrativos a possibilidade de buscar novos caminhos. Maravilha, Alexandre. Então, retomando os dois tópicos, vamos falar do segundo tópico, né? O futuro das instituições em relação à sociedade. Como é que você vê isso? Desdobra esse pensamento para a gente. Então, eu acredito no seguinte, Diego, e aí, assim, falando com muita humildade, né? Porque a gente aqui nesse podcast tem o objetivo de compartilhar um pouco da experiência que a gente vem acumulando nesses últimos 20 anos. E esse tema é um tema que me afeta muito, é um tema que me interessa, porque acho que a gente precisa ter clareza de que o mundo está mudando numa velocidade assustadora, né? A gente está vivendo uma mudança de era e em todas as dimensões, novas tecnologias, novos valores morais, novas visões de mundo. Tem uma nova geração chegando aí, né, já adolescência, juventude, que vem de um ambiente onde não conhece a vida antes do celular. São os nativos digitais, né? Já nasceram dentro da tecnologia. E por mais impressionante que seja, né, esse processo ficou tão visceral que hoje o item, um dado estatístico bem cruel, hoje o item de desejo, de mais buscado, mais procurado nos assaltos são os celulares de smartphone. Antigamente o cara assaltava, a pessoa queria o cordão, o relógio, a carteira, agora ele só quer o celular. E acabou, só isso. Por quê? Porque, e isso é um dado trágico da nossa sociedade, né, de um país que é tão desigual, e aqui eu não estou defendendo A, B ou C, não, estou constatando, né? Porque existe hoje uma necessidade muito grande de todo mundo, rico, pobre, com anos de estudo ou quase sem estudo, a acessar esse tipo de tecnologia. A gente virou meio que uma dependência. E as instituições precisam ter clareza desse processo, para poder saber como que vai interagir. Isso me remete a uma coisa que é o seguinte, hoje, se for pensar em divulgação, essas coisas, talvez você caminhe por essa seara, o outdoor já não funciona tanto quanto antigamente. A informação já não nos chega mais só pela televisão. O grande negócio tem sido a internet, e essa internet não está chegando através do PC ou do notebook, está na palma da mão. Exatamente. Está na palma da mão. O celular que fez essa convergência, né, das mídias. E tem um conceito que é bem interessante, acho que vale a pena colocar aqui, desse mundo novo que surgiu na escola de guerra do exército americano. E a Escola de Negócios de Harvard se apropriou. E tem várias instituições hoje, no mundo inteiro, usando esse mesmo modelo, essa mesma compreensão. É um termo engraçado, que é o seguinte: o mundo hoje é VUCA. VUCA?
O que é VUCA? Explica. É um negócio meio estranho, né? É uma sigla? É uma sigla. Me pegou de surpresa, VUCA. A tradução do inglês-português, né? O V do VUCA é que a gente vive hoje um mundo muito mais volátil. Então, assim, para a gente ter uma noção disso, tá? Tem um estudo feito mostrando quanto tempo demorou para cada inovação tecnológica, cada novidade que chegava no planeta, quanto tempo demorava para ela alcançar 50 milhões de usuários. Então, por exemplo, a televisão demorou 22 anos, quando ela foi lançada, para alcançar 50 milhões de usuários. Tá? A internet demorou 7 anos. Drasticamente. O Facebook demorou 4 para alcançar 50 milhões. Uhum. E aquele joguinho Pokémon GO, já jogou? Não joguei. Nunca jogou? Nunca joguei, não. Rodrigo já jogou, Rodrigo? Rodrigo já jogou. Já jogou. Eu também nunca joguei, mas meu filho jogava. Uhum. O Pokémon GO demorou 19 dias para alcançar 50 milhões de usuários. 19 então dias. É um mundo muito mais volátil. Aquela ideia que você vai construir uma instituição e fazer um planejamento dessa instituição, aonde o conselho da instituição vai sentar uma vez por ano e planejar o ano, cuidado. Não funciona mais. O mundo muda muito rápido. Eu não vou bater o martelo que não funciona, eu acho que funciona cada vez menos. Ou funciona com ajustes sempre. Uma equipe antenada só para tratar disso. Revisando, exatamente. Porque, na verdade, a verdade hoje em dia é que tudo muda a cada momento. A gente não está... Entendeu? Cada situação. Então, a pergunta que fica é como que as instituições que, por uma força de origem, precisam se relacionar com aquela comunidade, com as pessoas de um modo geral, como é que ela vai passar a se relacionar nesse novo ambiente, nesse novo mundo? Como é que você está usando as redes sociais a seu favor, por exemplo? Entendi. Você sabe o que quer dizer o U do VUCA? Eu só queria falar, então, presta atenção, V, volátil, só para lembrar, e agora vem o U. Então, a tradução do inglês para o português é incerto. Então, obviamente, tem coisas que estão um pouco conectadas, mas é aquela velha história. Eu estava, por exemplo, a gente fez um workshop e eu estava conversando com o professor Egnar. Professor Egnar, se estiver me escutando, um grande abraço. O professor Egnar é da Fundação Visão Nordeste de Teresina, no Piauí. E o professor estava falando que eles participaram de um edital no ano passado do governo federal, de um projeto grande lá para o Nordeste, importante para o Nordeste. Eles ganharam, ele usou esse termo, Alexandre, nós ganhamos, mas não levamos. Como assim? É incerto. O mundo é cada vez mais incerto. Então, vou te dar outro exemplo, e a gente fica querendo evitar falar de política, eu não quero me entrar na parte de política, mas são assuntos, às vezes, que estão intrínsecos. Então, hoje, fazem parte do nosso cotidiano. Está tendo uma discussão hoje com relação à liberdade na segunda instância. Não tem essa discussão? Sim. No Supremo? Você já ouviu falar nisso? Já sim. Então está tendo uma discussão. O detalhe do detalhe que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, não sei se foram 2 ou 3 anos atrás, exatamente, houve essa mesma discussão no Supremo, sobre esse mesmo assunto, e foi decidido que sim, a pessoa poderia ser presa após condenação de segunda instância. Sim. E neste momento, essa semana vai retomar esse mesmo julgamento, essa mesma temática. E tudo leva a crer que o Supremo vai decidir que não pode ser preso em segunda instância. E aí o que acontece? São os mesmos ministros do Supremo. E eu aqui não estou chamando esse assunto para
que é mais certo, ser preso ou não ser preso? Não, só para exemplificar mesmo. Exatamente. Um tempo era A, agora nesse outro tempo sobre o mesmo... O que é fato? É incerteza. Incerteza. Até jurídica. Então a gente vive um mundo onde as pessoas estão revisando as suas opiniões, os seus conceitos. Então essa é a ideia de incertezas que a gente vive. Entendeu? Muito legal. Agora então tá, foi lá, V volátil, U, que é incerto, uncertainly, e agora vai para o C, Alexandre. É um mundo cada vez mais complexo. Complexo. E aí para as instituições tem uma questão que é interessante, que é o seguinte: a gente vive hoje um conflito de gerações. E essa ideia de conflito de gerações tem a ver com o quê? Tem a ver que antigamente cada geração demorava 25 anos para mudar, né, dos baby boomers, dos tradicionais para o baby boomers, do baby boomers para a geração X, para a geração Y, para a geração Z. Millenniums agora. O Y são os milênios. E lá atrás, do baby boomers, né, os tradicionais para o baby boomers, por exemplo, eram 25 anos. Agora essas gerações estão mudando de 10 em 10 anos, 5 em 5 anos, já estão tendo mudanças significativas. E o que quer dizer mudança de geração? Quando você fala em mudança de geração, você está falando de mudança de forma de ver o mundo, de cultura, culturais, né? de valores. Então, por exemplo, eu tive que reaprender a conversar com meus... Eu tenho 2 filhos, mas né, eu tenho um filho, o caçula tem 7 anos, o Matheus, e tem a Júlia e o Igor. A Júlia tem 25 e o Igor tem 21. E para eu conversar com Igor e Júlia, eu tive que reaprender a conversar com eles. Eu tenho uma facilidade porque eu lido com jovens, a gente conversa com jovens aqui o tempo todo. Mas numa relação de pai para filho hoje é completamente diferente. E você, Diego, que é educador, que lida com esse jovem, como que o jovem hoje é questionador? Tempo muito crítico. Né? Extremamente. Testa o limite. Não é verdade? De fato, de fato. Então, assim, o complexo é porque nesse processo que a gente está passando, a gente tem que compreender que as gerações, elas estão... Às vezes você tem numa mesmo ambiente de trabalho, numa mesma instituição, 3 gerações diferentes. Tem um jovem de... E trabalhando na instituição, não estou falando do beneficiário, não. Sim. Tem um jovem de 18 anos, tem uma pessoa de 28. 35, não sei o quê, e tem um de 60. Entendeu? E aí o que acontece? Tem uma visão de mundo, cada geração tem uma visão de mundo completamente diferente. Entendeu? Os valores mudam muito. E diga-se de passagem, essa moçada high-tech, se é que eu posso chamá-las assim, a visão de mundo deles é extremamente alargada em relação de nós quando éramos jovens, né? Sim. Isso alargou a perspectiva deles Um desafio que eu acho que hoje os pais têm e as instituições, a área de educação tem, é que essa nova geração é muito mais autodidata. Eu brinco com os educadores aqui da instituição aqui, que eu falo assim, se prepara para a aula antes. Porque se você vier aqui dar uma aula, por exemplo, de ergonomia, né? Ergonomia, é um tema aí, não importa o que seja. Quem não sabe o que é, não tem problema. E você não se preparar bem para isso, se estiver ali meio que enrolando, o jovem sai de sala para ir no banheiro, entra no Google e te derruba depois de sala de aula. Te deixa na saia justa. Verdade. Entendeu? Por quê? Porque hoje em dia você é muito mais autodidata, tudo tem tutorial. A vida agora é um grande tutorial. O que você quiser fazer, quer consertar a privada do banheiro, aí você vai lá no YouTube e tem um tutorial de um professor aí que eu conheço, muito legal, que ensina como que faz, como que resolve o problema. E agora a gente fica com, por fim, o A. O que seria esse A de VUCA? O A é que o mundo é cada vez mais ambíguo. Opa! A gente não é mais dividido em certo e errado, preto e branco. Tem mais de 50 tons de cinza. Então, assim...
várias possibilidades, dentro das possibilidades. Então, por exemplo, só para ter uma dimensão, eu não vou lembrar agora o número certo, provavelmente eu vou errar no número, mas hoje no Facebook, quanto à questão de gênero, você não tem mais só feminino e masculino. Você tem uma infinidade de possibilidades. Quando você clica em outros, identificações do sujeito. como que a pessoa se identifica. Certo. Entendeu? Só para citar um exemplo. Só um exemplo. Então, na verdade, esse é um ponto fundamental. A gente não está num mundo que é binário, certo ou errado, branco e preto, entendeu? Esquerda e direita. Você tem uma série de tonalidades aí, é muito mais ambíguo. Então, as instituições têm que saber serem flexíveis para lidar com esses conceitos, né, de volatilidade, do mundo incerto. Além de incerto, ele é complexo e ele é ambíguo. É um desafio muito grande para as instituições. E isso tudo está inserido no mundo que, na minha opinião, no mundo digital, no mundo virtual. Então, você acredita que existe uma necessidade de reinvenção do terceiro setor para enfrentar tudo isso aqui? Eu acho que as instituições, elas simplesmente precisam estar abertas para o novo. Legal. Elas precisam trazer para a sua estrutura jovens idealistas, jovens talentosos, jovens que tenham uma vocação para o terceiro setor e que consiga trazer esses elementos para a instituição. Ajude a velha guarda, vamos chamar assim. Da energia que falta, né? Daquela carga. E essa coisa do novo, né? De você trazer, tá mais presente para essas inovações. O que é possível hoje? O que é possível hoje você arrecadar em termos de doação? O que é possível hoje você promover em termos de campanha, em termos de evento, entendeu? E eu diria para você, Diego, que a maior parte das instituições que já lidam e já tem uma presença digital, que já tem um canal no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem um site, ainda estão só arranhando a superfície. Tem uma profundidade, tem uma profundeza que você tem condição de ir, entendeu? Usando essa tecnologia, usando essa inovação a seu favor, entendeu? Interessante. Então, para você é possível causar um impacto muito maior com as redes sociais, com essas novas NTICs, né? Novas tecnologias de informação e comunicação e alavancar o terceiro setor no sentido de causar impacto social, que é o grande objetivo. Que é o que interessa. Que é o que interessa. Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui com esse podcast. Muito obrigado pela audiência. O Alexandre está aí também. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima.